capítulo 5, item 19, que é o mal e o remédio. Isso. Então, como primeiro eu vou trazer, o texto é muito longo e é muito bonito, edificante demais. Eu não trouxe o texto todo, porque aí ocuparia todo o nosso espaço, todo o nosso tempo. Mas eu trouxe pequenos trechinhos só para análise. Mas quem quiser depois fazer uso desse texto, é um texto muito edificante de Santo Agostinho, ok? E eu vou dividir assim: primeiro eu vou trazer o mal, né? E depois o remédio. Então a gente vai sair com o remédio daqui, Que certo? bom. Não vamos sair sem remédio. Então, o texto é o seguinte: são 2 slides, mas para nossa análise. Santo Agostinho então diz o seguinte: vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? Vejam que são questionamentos que ele faz no texto. Outro questionamento: vós que viestes à terra, estão esperando lágrimas e penas amargas? E quanto mais profunda forem vossas dores, mais irá bendizer ao Pai? Esse é um novo questionamento. Ó homens, sabemos que homens naquela época era direcionado aos seres humanos, né? Não é sexo masculino. Então, quando ele fala homens, ele está se referindo a todos os seres viventes, né? Ó homens, não reconhecereis o poder do vosso Pai, senão quando ele curar vossas chagas e encher vossos dias de alegria? Irmãos, imitai aquele que foi dado como exemplo. Chegado ao último degrau do descaso e da miséria, clamou a Deus. Então disse o seguinte, o Senhor Jesus: Senhor, conheci todas as alegrias, vivi todas as belezas, e vós me reduzistes à mais profunda miséria. Graças te dou, meu Pai, por tão bem experimentar este vosso servo. Então, esse texto é de Santo Agostinho. Voltando rapidamente para a gente dar uma pincelada, será que nós acreditamos de fato que a Terra é um paraíso de delícias? Né? Se nós estamos com essa ilusão, nós temos que começar a cortar essa ilusão definitivamente do nosso cotidiano, do nosso métier. Né? Nós que viemos à Terra, será que nós estamos esperando dores, sofrimentos? E quando isso vem a nós, a gente diz: obrigado, Pai, por experimentar, por me trazer essas dores, que é para minha purificação espiritual. Né? Por isso que até brinquei que uma das colegas aí dizia, né, que ela só está com dor e tudo bem, tá caminhando bem. Então, é mais ou menos isso, né? Então, a gente tem que esperar essas dores e esses sofrimentos mesmo, porque eles virão, fazem parte do nosso cotidiano. E aí, no terceiro questionamento, ele fala: será que a gente só vai reconhecer que Deus é o verdadeiro Pai, o nosso Pai, quando Ele curar todas as nossas chagas, retirar todas as nossas dores, aliviar todos os nossos sofrimentos e fazer a nossa vida como uma eterna alegria? Será que só nesse momento a gente vai reconhecer o Pai como Pai mesmo, o Pai do amor? E aí ele coloca como exemplo Jesus, que aí já é até covardia, né? Que aí Jesus fala que ele teve todas as alegrias que ele precisava, todas as belezas que ele precisava, e foi reduzido à mais profunda miséria, sentindo dor, sofrimento, humilhação, enfim, tudo isso que nós sabemos que ele sofreu, e ele dá graças ao Senhor, dizendo: perdoai aqueles que estão fazendo isso, porque eles não sabem o que fazem, né? Isso foi Jesus, né? Então, na erraticidade, todo mundo sabe o que é a erraticidade, né? O cantinho que a gente vai quando a gente desencarna, quando a gente sai da carne, né? Em outros termos, quando a gente morre em corpo físico. Então, a gente vai lá para a erraticidade para fazer as nossas avaliações. E lá também nós escolhemos
aqueles que podem e têm oportunidade, né, de acordo com o grau de evolução e de merecimento, escolhe as provas e as expiações que vai nos trazer de novo ao convívio terráqueo para que a gente possa experimentar essas expiações e essas provas. Então nós estamos na erraticidade escolhendo isso. E aí a gente quer escolher muitas vezes, isso a literatura espírita nos diz, que a gente quer escolher muitas vezes muita coisa. E aí até os espíritos dizem, calma lá, você não vai dar conta de tudo isso. Vamos reduzir um pouquinho essa encrenca aí, você não vai dar conta dessa encrenca toda. Então é onde a gente vai se preparando, mas as dores, as aflições, as angústias que nós passamos vai nos trazer uma vitória, uma grande vitória, porque nós estamos aqui nesse planeta, ora de ainda primitivo em alguns lugares, ora mais regenerado em outros cantos, mas na sua maioria entre provas e expiações. Nós estamos aqui para purificar o espírito, para melhorar o nosso espírito e não o nosso corpo físico. O nosso corpo físico, ele é um instrumento de trabalho para purificação e para a vitória do espírito. Vocês entendem assim também, não é isso? Sim. Então, é isso aí. Então, nós vamos irradiar fé, esperança para vencermos as nossas dificuldades e os nossos problemas. Fé e esperança. Fé e esperança espiritual, porque a vida ela é eterna a partir da criação. E nós continuaremos aí firmes e fortes no nosso propósito, quer encarnados, quer desencarnados. Agora, aonde nós vamos atingir, a que nível nós vamos atingir de merecimento, isso cabe a cada um de nós. Não dá para ninguém fazer por nós o que nós devemos fazer por nós. Em geral, nós desejamos que as pessoas façam aquilo que nós queremos que elas façam, quando na verdade nós não conseguimos isso, a não ser que alguém conseguiu isso, de mudar a cabeça da pessoa quando ela não quer fazer alguma coisa. Não tem jeito. Cada um vai fazer aquilo que quer fazer. Por mais exemplos que a gente dê, a cabeçada sempre... Então, nós temos que aprender a resolver os nossos problemas. Então aí, como eu já disse, né, vou apresentar o mal, depois vou trazer o remédio e a gente vai tomar esse remédio e vai sair com o remédio daqui, certo? Esquecendo o mal e tomando o remédio para a gente continuar a nossa lide aí dentro da doutrina espírita, como foi dito pela Edi, que nós precisamos divulgar a doutrina espírita. Nós temos obrigação de fazer isso. Nós espíritas, de divulgarmos a doutrina espírita sem vergonha, né? Na melhor expressão da palavra, sem vergonha de falar, eu sou espírita e vivo um mundo espírita, divulgando a doutrina espírita. O mal. Entre os males que nós conhecemos da humanidade, está o materialismo e o capitalismo. As pessoas que desejam ter sempre. E a gente vê isso assim, a largo modo na mídia. Né? A pessoa tem 8 fazendas. Gente, me explica essas coisas. Né? Um político acaba de devolver 130 milhões de reais para os cofres da prefeitura. Gente, 132 milhões de reais só que está devolvendo. Para que a gente ter essa quantidade de dinheiro? E, por outro lado, na outra ponta, a gente vê as pessoas dormindo ao relento e sendo expulsas, inclusive, das suas barracas, tendo que dormir agora com um cobertor como colchão e alguns cobertores em cima. Principalmente
nessas noites agora que serão frias, enquanto outras pessoas reúnem milhões e milhões e milhões de reais que não vai conseguir gastar, a não ser que ele acredita que ele vai reencarnar e vai pegar esse dinheiro de novo, coisa que não é possível, certo? Então, é o ter pelo ser, é o capitalismo selvagem que a gente está vendo aí na mídia, infelizmente, né? Com as pessoas cada vez tendo mais coisas e querendo mais coisas, artistas, né? Ah, você tem coleção do quê? Eu tenho coleção de tênis. Quantos tênis você tem? 500 tênis. 500 tênis, já pensou? Com tanta gente pisando no chão, a pessoa tem coleção de 500 tênis, tendo que só tem 2 pés. Às vezes não tem só um e às vezes nenhum, né? Quando a pessoa é amputada, não tem nenhum. Enfim. Outro mal que a gente está vivenciando, e isso está muito grave na nossa sociedade, é o que eu chamo de coisificação do ser humano. Ou seja, o ser humano não é mais um indivíduo, um irmão nosso do dia a dia. Ele não é uma pessoa em que a gente tem que olhar com bons olhos. Ele está coisificado, ele é uma coisa, né? O preto não tem valor na sociedade, o gay não tem valor na sociedade, o pobre não tem valor na sociedade, e às vezes rouba-se um celular e mata-se a pessoa, né? Por uma coisa tão pequena, por um tênis, por um celular, mata a pessoa, como se... E quando é morto um jovem, uma jovem, por causa de um celular, quantas pessoas sofrem junto dessa perda? Não é verdade? A mãe, o pai e tantos outros que convivem com essa pessoa por conta de um celular, muitas vezes. Então, tá faltando o respeito na sociedade. Infelizmente, a gente está vendo isso abertamente na mídia hoje, felizmente porque a mídia está divulgando, né? Achei interessante uma reportagem essa semana que empresas estão fazendo entrevistas via online sem ver a pessoa. Olha que interessante. Manu, Então eles estão escolhendo a pessoa pela qualificação da pessoa. O que está acontecendo? Essas empresas estão vê se tem contratando salsicha e come trans, com esse pão que tem. Amanhã eu compro negros, outro. negras, idosos. Por quê? Porque está buscando a qualificação. E quando não vê o rosto, muitos de nós jovens têm uma voz jovem, não é verdade? Então se confunde com o jovem. E às vezes já é até uma pessoa idosa, ou mais de 50, ou mais de 40, que já tem uma dificuldade muito grande de arrumar um emprego, né? De arrumar uma posição social, né? Se enquadrar novamente na sociedade com uma boa posição social. Então, essas empresas elas não estão mais vendo o rosto, estão vendo a capacidade da pessoa. Isso é valorizar o ser humano, né? E nós precisamos multiplicar essas ideias com outras ideias de valorização do ser humano, acabando com essa coisificação. Somos todos iguais perante a Deus. Todos somos espíritos que vivenciamos a nossa experiência na Terra num corpo físico, né? Num gênero, a nossa escolha, muitas vezes na erraticidade, né? E Outras seu pai coisas tá que onde? a gente observa são a não aceitação das provas ou das expiações, que por vezes nós mesmos escolhemos. E aí maldizemos ao Pai do amor e da misericórdia, por que fizestes isso comigo? Né? E é bonito, é lindo demais quando a gente ouve uma pessoa falando que só está sentindo uma dor, nada mais, que vai dar conta, né? Que vai dar conta disso, que nós ouvimos ainda há pouco, né? Então é isso que a gente tem que experienciar na nossa vida, que as dores, as expiações, as provas que nós sofremos, elas são passageiras, porque é um sopro, né? Quanto cabelinho branco eu estou vendo aqui, né?
esses cabelinhos brancos não passou rápido demais? Parece que anteontem a gente era jovem, né? Hoje eu tô com 2 filhos adultos casados, um tem 2 filhos, outro tem um filho, tenho 3 netos. Nossa, isso foi assim, um sopro. De repente eu tô idoso com 3 netos, 2 filhos e 3 netos, não é? Então isso é muito passageiro, é muito rápido. E 1 segundo só basta para a gente desencarnar. Apenas 1 segundo. E aí nós estamos na fase de erraticidade novamente, né? A não aceitação das dores e dos sofrimentos, que também tem a ver com isso, né? Outro mal muito grande, coisa que o espírita não tem, certo? As outras pessoas têm, mas o espírita não. Inveja, desejos desnecessários, vaidade, orgulho, rancor, ressentimentos, mágoas e todas essas chagas que estão aí na sociedade. E a gente, às vezes, por nada, a gente deixa de falar com a outra pessoa. Desculpa, o espírita não tem pouco. A gente fala brincando, né? Mas todos nós estamos abertos a tudo isso, né? A verdade é essa, né? A verdade é que a gente ainda tem um orgulho enraizado dentro de cada um de nós. E esse orgulho vai trazer vaidade, vai trazer desejos desnecessários, que é o ter em detrimento do ser, né? Infelizmente a gente ainda tem isso, mas nós estamos evoluindo. Eu creio muito no espírita, né? Porque o espírita ele consegue hoje, e isso a gente faz até investigações, a gente até pede para que as pessoas falem a respeito disso. O espírita, por exemplo, numa briga, numa desavença ou numa discórdia, ele consegue hoje, em menos tempo, reaver a amizade novamente. Ele consegue isso, né? Enquanto outras pessoas não conseguem, o espírita consegue em menos tempo. Alguns muito rápido, outros não tão rápido assim, mas em menos tempo do que as outras religiões. A gente vê muito em outras religiões, até mesmo no protestantismo, que tem enraizado o Senhor como salvação e etc., de ter anos e anos. Mas por que você brigou com a sua irmã? Eu nem me lembro mais. Mas quanto tempo você não fala com ela? 10 anos. Quer dizer, é uma coisa absurda. O espírito ele já consegue trabalhar isso melhor. Ele faz uma autoanálise e acaba conseguindo apaziguar, né, o ressentimento, o rancor, a mágoa, mas nós não estamos livres disso. Nós trabalhamos melhor isso. Eu acredito sim, que a gente consegue trabalhar melhor isso, mas nós não estamos livres, em hipótese nenhuma. Outras mazelas sociais que também faz parte do mal, isso tudo comentado por Santo Agostinho no texto, tá, gente? Eu estou aqui só pegando, pontuando as coisas que ele traz no texto. O poder de posse. Se nós pegarmos, vai falar, mas eu não sou possessivo, né? Eu posso até afirmar, eu não sou possessivo. Aí eu vou apresentar a esposa. Como que eu vou apresentar? Essa aqui é minha mulher. Vamos no meu carro. Que tal a gente fazer um encontro na minha casa? Esse aqui são os meus filhos. Não, esse aqui são os meus netos. Então a gente tem um poder de posse já enraizado dentro de cada um de nós. Quando não é doentio, né? Porque é pior ainda, né? Como eu disse, eu mato por amor. Como assim matar por amor? Quem ama não mata. Quem ama perdoa. Quem ama faz a resignação. Quem ama vai entender o ponto de vista da outra pessoa. Mas as pessoas às vezes dizem, eu matei, mas foi por amor. Como assim? Se você não for meu, se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. Isso são poder de posse, enraizado na nossa sociedade também, infelizmente, né? Brigas domésticas. Eu costumo dizer que na nossa casa a gente tem entes quase queridos.
A gente costuma dizer entes queridos, né? Mas é entes quase queridos. Porque de vez em quando a gente dá aquelas, né? Aquela briguinha assim para não perder o hábito. Então é o quase querido, né? Porque se fosse querido de fato, a gente não brigava em hipótese nenhuma. Porque o posicionamento da pessoa é diferente do nosso. E a lei da física diz que os opostos se atraem, né? Isso é lei da física. Então, justamente são os opostos para se atraírem. Dificilmente, e é raro, se vocês conhecem alguém, podem até citar, um casal que seja igualzinho um ao outro. Os dois gostam da mesma coisa, da mesma cor, né? Até tem algumas coincidências. Gostam de ir no centro espírita juntos, gostam de torcer para o mesmo time, gostam de teatro, mas eles vão ser diferentes em algumas coisas, porque os opostos que vão se atrair, né? Mas a gente briga, então é necessário a gente também começar a corrigir isso, né? Além da briga com a família, existe a briga com os familiares, com o vizinho, com a sogra, com o sogro, os cunhados que às vezes trazem umas encrencas para nós, né? Então a gente também vai ter que começar a trabalhar esse mal que também está enraizado na sociedade, né? Infelizmente, quando a gente ouve um vizinho fazer barulho, aquelas motos saem meia-noite, a gente fica bastante nervoso com isso. Não adianta, porque não vai resolver. E a gente acaba se irritando, acaba brigando, e briga de vizinhos às vezes sai até homicídio de bobeira, por uma coisa que a gente poderia resignar. E no momento certo, talvez conversar com a pessoa, né? Enfim, a gente tem que escolher sempre a melhor maneira de falar com a pessoa, porque sempre tem duas formas de falarmos, né? Uma forma bem calma, bem tranquila, dando um posicionamento mais calmo, mais tranquilo, e uma forma mais rústica de falar, né? Negativismo. Muitas vezes nós alimentamos esse mal dentro de nós. Tá tudo errado. Muitos de nós lembramos do Hard, né? Da hiena, do desenho, que ela falava assim: não vai dar certo, Lipe, não adianta fazer. Ah, ó vida, ó azar. Se lembra desse personagem? É um personagem negativista. Ele achava que sempre ia dar errado tudo. E muitas vezes nós nos posicionamos assim, de uma forma negativa, achando que tudo vai dar errado. Quando na verdade nós estamos aqui para aprender com esses erros. Então não adianta ser negativo, tem que ser positivo. O hard é só um personagem de desenho. Não adianta a gente querer ser personagem hard, porque não vai dar certo, né? Quem começa negativo durante o dia vai bater o dedão em algum lugar, vai doer, né? Vai receber bronca do chefe, enfim, vai trazer energia negativa durante todo o dia. Infelizmente, isso é uma realidade. E aí, o Robert Houdin, no livro Mudanças Acontecem, diz o seguinte: a felicidade não é uma coisa, ela não está na coisa, ela está dentro de cada um de nós. É uma luz interior, só que não tem interruptor, liga e desliga. Já pensou que legal se tivesse um interruptor dentro de nós? E nós ligar, agora eu quero ser feliz, liga o interruptor, como acende uma luz. É feliz, agora eu quero ficar triste, quero ficar emburrado, desliga o interruptor. Não dá. Então a gente tem que alimentar dentro de cada um de nós essa felicidade sempre, né? É como se fosse uma fogueira, alimentando com lenha, para manter sempre aquecida dentro de cada um de nós, né? Esse livro é interessantíssimo, ele não é espírita, mas ele traz assim bastante características espíritas. E uma dessas, essa frase, né? Que a felicidade é uma luz interior, mas que não tem interruptor, liga e desliga. Então nós temos que buscar remédio. Vamos começar com Jesus. Remédio com Jesus. Eu vos digo que aquele que sofre e que tiver fé será colocado sob a proteção do Pai. Todos aqueles que sofrem
mas que tenham fé, vão ser colocados na proteção do Pai. Não vai ser retirado as dores, muitas vezes. Não vai ser retirado o sofrimento. Mas vai nos dar o entendimento de como eu vou vivenciar essa dor e esse sofrimento. Porque eu tenho fé. Eu sei que eu sou um espírito eterno e que eu continuo a minha jornada, mesmo após o desencarne. Né? Mais remédio? Quem quer mais remédio? Resignação. Aqui eu entro com o Lipe, do mesmo desenho, que aí já é o leão, né? E que já é otimista. Vai dar certo sim, vamos para a direita, vamos para a esquerda, quer dizer, ele sempre arruma um jeito de dar certo. E resignar, a gente precisa entender essa palavra de uma forma bem generalizada, porque muitas vezes a gente fala, e a gente vê em algumas religiões, infelizmente, quando fala em resignação, fala assim: eu vou resignar, o Pai vai me curar. E aí tá com um problema de saúde e não procura o médico. Mas por que você não vai no médico? Porque Deus vai me curar. Gente, isso não é resignar. Resignar é acreditar que aquela dor está ali presente, que aquele mal acometido está ali presente, para nós crescermos, melhorarmos e evoluirmos. Mas eu tenho obrigação de fazer tudo para melhorar aquele mal. Não é verdade? Deus não coloca o médico, ou o médico não é de Deus? O cientista não é de Deus? A vacina não é de Deus? Tudo isso é de Deus. São pessoas colocadas, que nem diz a Gênese, logo no comecinho do livro A Gênese, são os homens gênios que são colocados em nosso meio por Deus para que a gente evolua 100 anos em 10 anos. São considerados os homens gênios. Então nós necessitamos desses especialistas para resignar a nossa dor, para resignar o nosso sofrimento. Quer seja um psicólogo, quer seja um psicoterapeuta, quer seja um psiquiatra, ou um médico especializado, e a gente precisa ir atrás, precisa curar desse mal que nós estamos, ou pelo menos apaziguar, né, o máximo possível para diminuir o sofrimento. Aí é o ser pelo ter, ao contrário do mal, que é o ter pelo ser. Aqui nós estamos começando o ser pelo ter. Outro remédio, a doutrina espírita. A doutrina espírita é o melhor e maior remédio que a gente tem, porque ela consola, ela auxilia e ela transforma. Quando a gente fala transforma, ela é uma realidade, porque nós vamos melhorando a nossa postura. Eu me lembro o Alberto Almeida, Dr. Alberto Almeida, contando uma história de dois cunhados que brigavam feio, o mal, né? Lá no mal, as brigas domésticas, brigavam feio. E em determinado momento, um dos cunhados fala para o outro: mas você é espírita, você não deveria estar gritando assim comigo. Aí ele diz, que responde, né, para o cunhado: eu sou espírita sim, e já estou evoluindo, já estou transformando, porque se não fosse isso, eu já teria tirado você pela janela. Ele já evoluiu, ele só está brigando, nem atirou o cara pela janela. Então é essa evolução que a gente busca. Gente, a auréola de anjo, a asinha de anjo, esquece, porque não dá. A gente não vai colocar a asinha de anjo, nem colocar a auréola na nossa cabeça, né, de santo. Mas nós vamos melhorar, nós vamos nos transformar, nós vamos diminuir esses ímpetos negativos por uma transformação mais positiva, mais otimista com tudo que nos acontece, com tudo que nos acontece. E a fé vem através do merecimento, né? Nós temos o que nós merecemos, porque nós temos fé no Pai do amor. Crer nos espíritos protetores. Muitas vezes a gente não acredita que nós temos um anjo guardião que está sempre nos guiando, nos intuindo, nos auxiliando nas nossas tarefas. Isso também é um remédio.
A gente precisa acreditar e crer de fato que tem um espírito protetor, além daqueles todos que nos protegem, né, que estão protegendo toda a órbita terráquea, até os desencarnados estão sendo auxiliados por eles, nós também estamos, mas também nós temos aquele anjo guardião que nos favorece, que nos guia e que nos orienta. Outra coisa maravilhosa que a doutrina espírita nos traz, a fé raciocinada. É ao acreditar do porquê está me acontecendo aquilo. A gente vê, por exemplo, como Marcos Rossi, quem quiser buscar ele na internet, vai lá no Google, coloca Marcos Rossi, ele não tem os 2 braços e não tem as 2 pernas, e é uma pessoa super feliz. Mas por que ele é feliz? Porque ele sabe que ele está passando por aquilo para o seu aprendizado espiritual. Ele se tocou disso. Tem 2 casamentos, 3 filhos, já fez tudo que eu não fiz. Andou de skate, mergulhou, desfilou em escola de samba, fez surf, enfim, tudo. Jogou até bola. Deixou de jogar bola porque deu problema em um dos joelhos. Ele não tem o pé, né, a perna, um pedaço, mas tem os joelhos e deu um problema no joelho, teve que parar de jogar bola. Enfim, ele faz de tudo e é feliz. Inclusive é palestrante até remunerado, porque as pessoas querem ouvi-lo, né? Então, é isso, gente. Ter a fé e saber por que está acontecendo aquilo, por algum motivo. Então eu creio que o Pai é todo poderoso, eu creio que o Pai é o Pai do amor, então a fé que eu tenho é uma fé raciocinada. Eu sei por que está acontecendo isso. É merecimento. São coisas boas? É merecimento. Não são tão boas assim? É merecimento também. Isso é fé raciocinada. O Deus do amor nos garante também o amor ao próximo e o amor próprio. Amor próprio, tanto que a máxima de Jesus disse: amai o teu irmão como ama a ti mesmo. Amai ao próximo como a si mesmo. Esse é o ensinamento. A Deus, acima de tudo e de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Então, nós temos que nos amar. E quando a gente fala em amar a nós mesmos, nós temos que nos respeitar dentro desse amor. Muitas vezes nós não fazemos isso. E eu vou dar só um exemplo para não tomar muito tempo da nossa palestra aqui, nosso bate-papo. Tomar água. Nós precisamos tomar água de 2 a 3 litros por dia. Só que aí eu peço para levantar o braço, nas palestras que eu faço presencial, quem toma água regularmente, gente, é o mínimo de pessoas que levantam o braço. Então, nem tomar água, que é uma coisa elementar para o nosso corpo, muitas vezes nós tomamos esse cuidado. Então, o amor próprio começa em se autocuidar, em saber se posicionar, é retirar aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele rancor que vai fazer mal para nós. Muitas vezes a gente continua magoado, continua ressentido, e quem fez esse mal para a gente está tranquilão, porque nem percebeu o que fez, muitas vezes. E a gente está lá ressentido, magoado, sofrendo, não dormindo, tendo taquicardia, e a pessoa que fez isso está lá de boa, tranquilona, né? Então a gente precisa amar a nós mesmos e amar ao nosso próximo. Aprender com os erros, não só os nossos erros, mas também os erros que os outros cometem. Muitas vezes a gente pode pegar como exemplo os erros que os outros cometem. E, gente, impreterivelmente, evangelho no lar. Precisamos fazer o nosso evangelho no lar. O tempo nosso, com o tempo da espiritualidade, é completamente diferente. Então, quando está terminando o nosso evangelho, que a gente vai fazer só daqui a uma semana novamente, na verdade, os espíritos já estão se preparando, talvez até renovando a equipe e preparando o próximo evangelho. Então, o que acontece? A nossa casa, ela vai estar sempre harmonizada pelos espíritos, porque eles estão lá, deixando de preparar
terminando o evangelho que acabou, mas já pensando no próximo. Para nós é uma semana, mas para eles não é uma semana. Então nossa casa está sempre harmonizada, sempre assistida, sempre acompanhada por esses benfeitores. Mais remédio, a caridade, como diz Paulo, né? A caridade acima de tudo. Se eu tivesse a língua dos homens, a língua dos anjos, e não tivesse caridade, eu não tenho absolutamente nada, né? A caridade cura todo o mal. Quando nós presenteamos alguém que nós amamos, veja só, e a pessoa dá um sorriso de felicidade, o que causa isso para nós? Uma felicidade em dobro, não é verdade? A gente vendo aquela pessoa amada sorrindo e feliz. Então a caridade é exatamente isso. Quando nós praticamos ela, nós eliminamos todo o nosso mal dentro de nós, né? Mas a caridade sem ostentação, porque tem pessoas que fazem caridade dizendo: olha, hoje eu fui lá no centro espírita lá na Lapa e deixei 100 cestas básicas, eu sou uma pessoa maravilhosa mesmo. Então não tem necessidade de fazer isso. Quanto mais anônimo nós formos na caridade, melhor nós estaremos caminhando no nosso progresso espiritual, tá? Isso a Joana de Ângeles diz em toda a sua literatura, que o amor exercitado transforma-se em caridade, porque caridade é o amor em exercício. Outra coisa que a gente tem que domesticar e aprender a administrar é a paciência e a tolerância. A tolerância é uma coisa mais ampla, né? Porque a tolerância é entender a sociedade como um todo, que existe diferenças na sociedade, e até dentro de casa mesmo. Nós estamos falando de espíritos reencarnados com grau de evolução diferente. Isso nós já sabemos na condição de espíritas. Que nossa esposa ou nossos filhos têm um grau, às vezes, até melhor que o nosso, de evolução. Às vezes a gente vê na sociedade crianças de 10, 8 anos dando exemplo para os pais, apaziguando uma briga, apaziguando uma discórdia. Hoje os pequeninos ensinam a gente a mexer no celular, a mexer no computador, não é? Então eles já vêm com um outro pendrive, diferente da gente, vem com outro chip. E essa evolução a gente tem que entender, porque são espíritos muitas vezes reencarnados, espíritos espíritas já. Porque o espiritismo já tem mais de 150 anos, então a gente pode, e eu creio que nós já temos espíritos espíritas reencarnados. Então a paciência e a tolerância acima de tudo. E a máxima da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Diferente das outras doutrinas, que é fora da igreja, nós é fora da caridade. E para encerrar, eu trago apenas um trechinho do Pietro Baldi, da Páscoa de 1933. Quem quiser pesquisar isso, vale a pena, porque é um texto maravilhoso de Pietro Baldi, que, segundo ele, foi ditado por Jesus. Mas, independente disso, o texto ele é maravilhoso. E eu trago um pequenino trecho para nós encerrarmos a nossa exposição dessa noite, tá? Que diz o seguinte: ama, coragem, ama, perdoa e ressuscita. Não procure nos outros a origem da tua dor, mas sim em ti mesmo, e arrepende-te. Lembre-te de que a dor não é eterna, porém será uma prova que durará até que se esgote a causa que a gerou. O mundo foi criado para a alegria, e a alegria lhe voltará. Da outra margem da vida, outras forças velam por ti, que são os espíritos protetores, que te estendem os braços. Mais do que vós mesmos, esses irmãos estão ansiosos pela vossa felicidade. Enfim, um dia
essa felicidade chegará. Muita luz e muita paz e muito prazer de estar com vocês essa noite. Prazer foi nosso. Muito bom ouvir você falar. Muito obrigada. Maravilha. Muito obrigado, Adilson. Muito bom também. Alguém tem algum comentário? Quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? É sempre consolador, né? A gente viver nesse mundo, né? E sabendo que o mal é o remédio, porque nós somos espíritos que não dá para passar a mão muito na nossa cabeça, porque nós somos rebeldes mesmo. Então, o mal é uma forma de nos forjar, né? De cortar nossas asas, que são bem grandes, né? Com orgulho, com egoísmo, né? Com tantas imperfeições ainda, mas é tão importante a gente ter essa consciência, né, Adilson? Esses insights, né, que a doutrina espírita nos dá com qualquer página do Evangelho que a gente abre, a gente sabe exatamente onde que nós estamos errando e o que nós temos que fazer para consertar, né? Foi muito bom, Adilson. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Adilson. Obrigado mesmo. Obrigado, Adilson. Na verdade, assim, os espíritas, nós que somos conscientes, né? A gente sabe muita coisa, mas o difícil é o lembrar dessas coisas no dia a dia, nos embates, que não é fácil, né? Não. É muito mais conveniente para nós, mais fácil e conveniente, a gente atribuir os nossos problemas, nossas dificuldades a terceiros, né? É mais fácil. Mas é o exercício, como você falou, os remédios estão aí, evangelho, né? Evangelho no lar, caridade, saber ouvir, tudo isso aí. Mas a gente não percebe. Você deu o exemplo da água, né? Vamos beber água aí. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de beber água. A gente sabe que a partir do momento que você chega aos 60 anos, você não tem sede. Você tem que se programar para beber. Olha, eu tenho que beber cada uma hora, senão você não faz isso. A gente tem que se programar, se exercitar. A vida é isso, né? É um grande exercício, é verdade. É um exercício. A vida é uma grande academia espiritual. Muito boa a sua reflexão, gostei. Parabéns, tá? Obrigado.